Sejam todos muito bem-vindos à primeira edição do Shopcast, diretamente da APAS 2026. Eu sou Luísa Fontana, VP de Marketing e Vendas da Shop Brasil. Popeye Brasil, agora é Shop Brasil. E também Head de Marketing da Afterclick. E agora eu tô com uma convidada fantástica, uma pessoa da qual eu gosto muito. Já trabalhei junto, mas eu era fornecedora. Sim. E mesmo sendo fornecedora, criei um carinho gigantesco por essa que era minha cliente. E tô agora aqui com ela, Maria Vitória, da Daqui. Seja muito bem-vinda, Obrigada pelo convite, Lu. Imagina. Super feliz de estar aqui com vocês. E eu infeliz estar com você aqui também. Você aceitou logo de cara, né? Mandei mensagem, ela já aceitou. Seu pedido é uma ordem. Assim que eu gosto, assim que eu gosto. E primeiro se apresenta, fala quem é a Maria Vitória, pra mim Vicky, né? Mas quem é Vicky? Boa, vamos lá. Bom, eu sou Maria Vitória, sou varejista de formação, como eu gosto de brincar dizendo. Legal. Então, tenho aí uma trajetória grande dentro de varejos, não só varejo físico, como digital agora há 5 anos. Estou à frente da Daqui, do time comercial, há mais ou menos 2 anos e meio, mas na Daqui como um todo 5 anos, desde que a gente resolveu fazer essa nova geração do varejo online. É isso, minha caminhada é sempre do lado do varejo, buscando fazer um varejo novo. O varejo é essa loucura mesmo, né? Que todo mundo fala. Não tem como, né? E mesmo o varejo digital, conta um pouco pra gente o que é o Daqui e como chegamos aonde estamos hoje com o Daqui. Boa, vamos lá. A Daqui é o primeiro player de Quick Commerce do Brasil, tá? Então não existia player de Quick Commerce no Brasil. O Quick Commerce, ele é um movimento muito novo, né, dentro do nosso país, mas lá fora ele já é um movimento ultra maduro, né, que nada mais é do que a entrega ultra rápida. Né? O que a gente está falando de entrega ultra rápida? A gente está falando de entrega aí até 35, no máximo 40 minutos. Tá? Que os players ficam ali sempre em torno de 15, 20 minutos. Uhum. A Daqui, então, ela vem com essa necessidade, né? Que é a necessidade de traduzir essa urgência, né? Primeiro através da conveniência, depois através da reposição para o cliente. E foi uma empresa que se consolidou dentro do mundo de supermercados, entregando todo um portfólio varejista, né? Então, desde uma mercearia até uma líquida, até não alimentos, dentro desse aspecto de Quick Commerce. Tá? A Daqui hoje funciona sob o modelo de Dark Stores, então nós somos, né, uma empresa de portas fechadas, então se você hoje quiser visitar uma loja Daqui, você não consegue, só via online, né? E nosso principal canal hoje é o canal via aplicativo próprio, tá? Com todo o desenvolvimento e tecnologia. Em grande resumo, eu gosto de brincar dizendo que a gente é um varejo tech. Horas é um pouco mais de tecnologia, horas é um pouco mais de varejo, mas sempre com o intuito de traduzir aí essa necessidade de salvar tempo na vida hoje do cliente, né? Ninguém quer mais ficar dentro do supermercado, fazendo processo aí de 2 horas, pegando fila, separando as coisas no carrinho. Nossa, eu adoro esse negócio. É um tal de, cara, você vai ao mercado. Ah, preciso de comprar alguma coisa. Tá, eu moro no 24º andar, tá? 24º até o -4 onde está meu carro. Subo até o 0, saio, chego, estaciono meu carro, paro no mercado, subo a escadinha, entro no mercado, escolho tudo que eu quero, coloco dentro do carrinho, tiro do carrinho para pagar, ponho no carrinho de novo, volto pro carro. Gente, só aí já cansou. Vocês até cansaram, não vou nem terminar. Você sabe que quando a gente lançou a Daqui como negócio, a gente fez uma pesquisa de qual que era esse tempo. Que interessante. E essa pesquisa, o tempo, ele dura numa compra média, né, de reposição, a gente tá falando aí de em torno de 2 horas do seu dia que você demora. Todo mundo tem 2 horas aí sobrando no dia. Como você conseguir fazer as suas compras? Óbvio, as compras que você tem alto envolvimento emocional, então, um vinho ultra especial para receber uma pessoa que você gosta em casa, um super queijo diferente. Óbvio, e se você quer ir, né, nas lojas especialistas? A conveniência, né, Vicky? Você também falou de conveniência e reposição. Mas às vezes, poxa, eu tô aqui, acabou um negócio, ou eu preciso de alguma coisa, tô no caminho, vai ser mais conveniente. Poxa, às vezes eu já paro e compro, mas é uma outra coisa, certo? Mas no geral, assim, a sua banana do dia a dia, ovo, seus itens, enfim, suas outras, os refrigerantes e etc. que você compra, você sempre compra aquilo, né? Isso. Sua lista de material de limpeza, que tá sempre ali só se repetindo. Então isso a gente entrega com muita facilidade e faz um save importante aí
no seu tempo, no seu dia a dia. E tirando essas 2 horas que são aí de uma compra no ponto físico, qual é mais ou menos o tempo médio que o usuário gasta dentro do daqui para fazer uma compra de reposição? Cara, é muito rápido, tá? É mais ou menos em torno de 3 minutos. 3? Caramba, que legal. É muito rápido. Ele passa ali, né? A gente faz uma quantidade de impressões absurdas. Hoje, dentro do aplicativo, se for uma compra recorrente, você vai fazer em menos de 3 minutos. Tá? Mas se você quiser, normalmente a gente entende como ele quer navegar e porque o aplicativo também é um aplicativo que se firma muito em inovação. Então, tudo de inovação que você estiver bombando. A gente está na Apas Show, né? Daqui sai muita inovação. A daqui, sem dúvida, é um player que a gente considera aí ultra importante para colocar essas inovações numa primeira mão, porque você não precisa sair de casa para experimentar essas inovações. Faz todo sentido, inclusive aqui dividindo, né, uma coisa que nós vivemos, inclusive na APAS do ano passado, quando eu fazia parte da Coca-Cola Pensa, e a gente se encontrou lá no stand, que inclusive mais tarde vou passar também para dar um oi pessoal e ver como é que tá, porque o stand também sempre ganha muitos prêmios aqui da Popeye, porque arrasa. E eu lembro que a gente uma hora chamou o Bruno, né, que é o comprador lá, posso chamar de comprador? Sim, o Bruno é o gerente que toca o... Gerente, isso. Inclusive, Brunão, beijo pra você, abraço. Pro Rafa também, Rafa queridíssima, o CEO, né, daqui. E aí eu lembro que a gente estava conversando e falando sobre novos portfólios que a gente estava trazendo na época, que eram vinhos. Sim. E aí na terceira taça eu falei, gente, eu vou ter que deixar essa passar. Brunão aí ali mandando. Mas foi muito legal porque dá para ver, inclusive, né, que a daqui é muitíssimo preocupada com o portfólio que está lá dentro, né? E não só em questão de marca, mas a qualidade dos produtos que vão estar lá, se atendem a segmentação, inclusive, de clientes, posso dizer assim, de shoppers que estão lá dentro. E eu queria entender hoje de você, Vicky, que é diretora comercial, como que vocês fazem essa seleção de quais produtos que, de repente, ainda tem um fit para entrar no daqui. E primeiro falando do daqui, o app daqui mesmo, e depois eu quero falar sobre o app daqui, né, ou a marca daqui aí dentro do iFood. Perfeito, vamos lá. Bom, o primeiro conceito é que nós precisamos passar por um processo de curadoria. Tá. Então, nada entra sem, eu brinco dizendo, uma série de checks, né? Então não é assim, inventei, sei lá, um copo novo, sei lá o quê, vou pegar e falar, quero cadastrar no daqui. Mesmo você sendo, hoje o time comercial, né, ele se subdivide, eu tenho aí um time embaixo que subdivide por categorias, e essas pessoas, eles são, os gerentes sênior são responsáveis por essa seleção comercial, como, por exemplo, o Bruno que você trouxe. Sim. Mas não é por... né? Eu achei ótimo, vamos colocar esse produto. Não, a gente tem que defender esse produto dentro do sortimento. Então, para isso, existe um comitê de linha, né, que a gente chama, que é uma prática bem comum no varejo, né? Eu acho que grandes varejistas têm comitê de linha e a gente também replicou, trouxe esse modelo para o digital também. Que nada mais é do que um momento onde você vai defender ali, porque ele deveria estar. Então, ele cobre uma unidade de necessidade nova que você não tem, ele está dentro de um aspecto de inovação, ele tem algum tipo de investimento, obviamente, por trás, que faz sentido, né? Sob ótica comercial. Então, como se eu olhasse sempre 2 aspectos. Os aspectos comerciais e de rentabilidade do negócio e os aspectos muito voltados aqui para cliente consumidor, né? Essa curadoria, ela também passa por todas as questões que estão, obviamente, envolvendo aquela região. Então, a gente vai falar também depois de uma clusterização. Ótimo. Uma vez que foi definido que esse produto faz super sentido para o nosso cliente ali, para que tipo de cliente? É um cliente classe A? É um cliente classe C? É um cliente da região de São Paulo? É um cliente de Minas? E a partir daí, a gente vai criando a curadoria, que é a geladeira do seu bairro. Então, esse é o nosso grande desejo, né? Poder ser a geladeira do seu bairro. E não necessariamente mais um dos 1000 players que a gente tem que estão ali trazendo um portfólio gigante onde você tem que escolher. A ideia é que a gente já possa fazer um filtro aí para você. Tá? Então, obviamente, algumas categorias a gente investe mais do que outras categorias. Normal, natural, porque né? são as escolhas, né? Esse é o papel de categoria que a daqui, assim como qualquer outro varejista tem. Então, algumas categorias que pra gente são categorias de destino, como fresh food, como a líquida, por exemplo, que é por onde o cliente entra, né? Então, o cliente... Às vezes a porta de entrada ali é aquilo super do dia a dia. Tanto a Heineken, que a gente já falou, a Coca-Cola, uma água, não sei o quê, Ele tá acostumado a comprar líquida, né? No e-commerce. Então, para ele acaba ficando mais fácil ele entrar e se aventurar
num aplicativo quando ele é novo, né? Através da Líquida. E aí ele vai ficando, então eu brinco dizendo que ele entra pela conveniência e vai ficando pela reposição, porque é tão prático, o serviço funciona, né? Eu brinco dizendo sempre que é aquele combinado que não sai caro. Então, ótimo, ele aí vai repetindo as compras e entrando em outros universos. Fresh food, mercearias com mais abastecimento. Então, legal demais você falar isso, inclusive já me abre aqui uma outra pergunta. Quando você fala em abastecimento, em conveniência, etc., para você trazer esse cliente novo, a gente sabe que sempre o CAC, né, o custo de aquisição por cliente, ele é muito mais alto do que você manter um cliente dentro da sua base. Para você, Vicky, quais são os principais desafios de você manter um cliente dentro da base e um cliente, quando eu digo não só mantê-lo, né, mas mantê-lo ativo, aumentando o ticket médio, itens na cesta, enfim, o que você leva mais em consideração em nível de importância para conseguir manter esse cara lá dentro? Perfeito. Eu acho que a primeira coisa é o que a gente chama de básico bem feito, né? No tradicional. Adoro essa frase e ela nunca sai de moda porque falta muito ainda, né? É isso. Então, o que a gente chama de básico bem feito? Não tem novidade, independente de ser digital ou não. O produto certo, na hora certa, né? Então, não adianta eu sair ativando o cliente, né? De manhã, se é um produto... Esses dias, me mandaram um push notification que, por acaso, foi um erro. Saiu errado, que era falando jantar, um push notification às 10 da manhã. Eu falei, gente, não tem como. Então, aqui a gente... não dá. Você fala, poxa, gente, ainda nem tomei meu café da manhã, já tô pensando no jantar. Então, o produto certo, né, na hora certa, com o abastecimento e preço correto. Gente, aquela coisa... Eu vi, inclusive, um post seu falando isso, né? Que os princípios básicos do marketing, os 4 P's de produto, eles estão aí e devem ser vistos e relembrados sempre. Não faz diferença. Exato. Precisamos... É para isso que o negócio funciona. Então, se o negócio não funcionar, não adianta ficar fazendo aquisição de cliente, porque ele até entra. Mas aí, na sua próxima régua, com sua régua de retenção, ele não fica. Exato. Né? Vai morrer, vai custar caro. Então, segunda coisa pra gente, dentro do universo do Quick Commerce, é conseguir entregar exatamente no tempo correto. Da forma correta. Eu brinco dizendo... O que é pra você a forma correta? A gente usa uma sigla em inglês que chama On Time in Full, né? Que é no tempo correto, exatamente da forma correta. No seguinte, a qualidade. Então, sem ser um produto amassado, sem ser um produto que tá com embalagem rasgada, um produto em boa qualidade, né? E no tempo correto. Se o cara combinou, se no aplicativo tinha 20 minutos, se você chegar em 10, o cliente vai achar ruim. Verdade. Se você chegar em 25, o cliente também vai achar ruim. É cumprir o que prometeu, certo? É cumprir o que prometeu. Perfeito. Então, essa aquisição de cliente, né, obviamente, ela é super trabalhosa e etc. Mas eu brinco dizendo que a retenção, ela é um desafio, assim, gigante. Porque a aquisição, se a gente tem muito dinheiro, né, e a gente vê aí hoje um movimento dentro do mercado varejista, principalmente o digital, uma galera colocando quilos e quilos de dinheiro aqui, ela vai funcionar. Sim. Temporariamente. Sim. Né? O processo número 2, na segunda fase da régua, ele não vai ficar. Então, dentro desse contexto, entregar esse básico bem feito é ultra importante. Feito isso, eu diria que, para mim, o terceiro e último ponto é o cliente precisa ter a individualidade dele ali, a realidade de vida dele dentro do aplicativo dele. O aplicativo de um tem que ser diferente do aplicativo do outro. Isso é algo que a gente trabalha muito lá dentro. Assim. Se você entrar, o seu aplicativo está lá com o seu endereço, com a sua loja já logada, com o seu cartão de crédito logado, com os seus principais interesses. Então, muito provavelmente, se eu entrar aqui agora, a minha homepage ali do daqui não vai ser a mesma que a sua. Não. Que não vai ser igual a de outra pessoa que está aqui hoje. Exatamente. Isso é bem legal. Assim como se você, por exemplo, colocar... Quem está em casa, colocar o seu endereço e tal, a gente vai pegando um pouco dos seus costumes, do que é que você normalmente compra. Onde é que você está nessa régua de cliente? Você é um cliente que a gente considera ainda de aquisição? Você é um cliente que já está no processo de retenção? Você é um cliente churn, né? Foi embora e a gente está tentando recuperar por algum motivo. Que motivo foi esse, né? Então, isso faz com que
eu consiga entrar no seu dia a dia, com que eu consiga virar hábito, entende? Sim, claro. Não adianta só a gente falar de quick commerce se for algo pontual. Se a gente for colocar ali, de vez em quando, na conveniência. Isso não paga a conta de ninguém, gente. Isso não fecha PNL, tá? Então, a gente vai precisar, obviamente, ir criando esse contexto e entrando na vida do cliente, não fazer o cliente entrar na minha vida no meu estilo de quick commerce que eu coloquei aqui, que é outra. Olha, eu funciono dessa maneira. Se você, consumidor, quiser, vem aqui assim. Também não é, né? Entende? É como eu falei. Essa é a razão da gente entrar num mercado que está subdesenvolvido ainda, né? A gente tem esses desafios. A gente se adaptar à realidade, se adaptar à realidade do Brasil, que é uma realidade com tantas regionalidades, uma macroeconomia, né, maluca. É necessário que a gente olhe com um olhar de lupa, tá? Para o cliente. Então, esse é meu terceiro e último ponto aí pra gente falar de uma aula, Vicky. Uma aula. E eu quero pegar aqui alguns pontos, inclusive, antes de você, estava conversando com a Nath Urniques, que é gerente de trade da Heineken. Inclusive, se vocês ainda não assistiram, assistam a entrevista com a Nath Urniques, gerente de trade da Heineken. E aqui, com a Vicky, né? A gente está falando agora de um lado, eu falei agora há pouco da indústria, agora a gente está falando do lado varejo. E eu acho isso extremamente importante, porque é ponta, né? Ninguém vai comprar direto da indústria e, na verdade, isso há um bom tempo vem caindo cada vez mais, né? Era muito o D2C, então era muito ter o seu próprio .com.br, a sua própria loja. Sim. E hoje a gente vê que isso vem caindo muito, em decorrência de uma série de falhas que aconteceram muitas vezes na operação em si, ou a marca parando de se preocupar com marca, ou sendo muito mais marca do que necessariamente entrega. Sim. Então, eu digo isso ao longo dos meus 18 anos, deixe o varejo fazer o que ele sabe fazer. Você como especialista em varejo, o que o varejo sabe fazer de melhor? Olha, essa pergunta é uma pergunta boa, porque eu poderia te listar aqui uma série de coisas, mas eu acho que o varejo no Brasil, neste momento, tá? Falando aí de 2026, ele tá se reinventando para responder essa pergunta. Né? Assim. Antes era só vender. E hoje o varejo não vende apenas, Antes era só vender a um preço, né, baixo. A gente chegou depois de um segundo momento ali, sei lá, um pouco antes da pandemia, até um pouco depois da pandemia, falar muito de experiência enquanto físico. Mas hoje é muito mais que isso, né? Assim, o varejo não pode só vender. Ele não pode só imaginar aquela experiência do ponto físico. Ele precisa entender aquele indivíduo como um todo. Ele precisa conseguir acompanhar as mudanças que o indivíduo está fazendo na velocidade que a gente está fazendo. É uma loucura o que a gente está vivendo. Uma loucura o tamanho do impacto do AI hoje, sabe? Não é tão simples quanto a gente responder, o AI que está aqui me trazendo respostas rápidas, é muito mais complexo, né? E o varejo, ele precisa se adaptar, né? Ele vem, a gente daqui, que enfim, nasce com base de tecnologia, parte varejo, né? Parte tech, tem vivido isso assim na pele, né? Que se a gente quer ser a nova geração do varejo online, a gente precisa. O que é que o varejo precisa entregar? Então, o varejo precisa entregar proximidade com o cliente. O varejo precisa entregar o que o cliente quer e precisa quando ele precisa, né? Sem quebra de carrinho. Sem quebra de carrinho. Com uma experiência que seja uma experiência com a menor quantidade de fricções possíveis. Logística no Brasil, gente, não é brincadeira. Eu tenho falado, assim, é caro, é complexo, é denso. Exige uma dedicação absurda, por isso que eu falo tanto quando o varejo precisa ser varejo nesse sentido, né? E a indústria respeitar um pouco desse espaço também, de deixar a gente navegar, porque é um especialista naquele processo. Perfeito, né? Perfeito. E é isso, assim, para mim hoje seria muito... Talvez fosse há 5 anos atrás, seria bem mais fácil responder essa pergunta, mas hoje eu diria que o varejo, ele precisa, assumir essa nova cara, assumir essa nova roupagem, e 2, ser, obviamente, o ponto de abastecimento do cliente, né? De acordo com o que ele quer e precisa, quando ele precisa, navegando aí dentro do momento que a gente está vivendo. Ai, maravilhoso, Vicky. Maravilhoso, porque na minha visão também o varejo parou de ser simplesmente o lugar que vende. Ele já vende valor, ele vende experiência, né? Vende educação. Vende educação. Se hoje você não tiver esse copo aqui de plástico para vender,
Se o cara precisa para agora, ele vai encontrar em outro lugar. Opa. Só que se ele encontrar aqui em um outro lugar, o que ele vai levar em consideração? Não é só o preço. Então, na hora que também você falou aqui em um dos momentos da nossa conversa, né? É ter o preço certo para a pessoa certa no momento certo. Claro. Não necessariamente é uma promoção. Sim, preço, que daí a gente volta para o ponto dos 4Ps, né? Preço, produto, prazo e promoção. Então, preço vem antes de promoção, porque primeiro você tem que enxergar valor naquele produto para depois trazer uma promoção, se ela for necessária. Perfeito. Né? E essa era uma das coisas que eu queria saber, aqui já pegando mais um gancho. Quando você falou, se fosse te responder isso há 5 anos, talvez eu responderia diferente. 5 anos de um varejo de quick commerce que está entrando num momento que o Brasil está super desenvolvido, que tem outros players também muito grandes. Sim. E que a Daqui se juntou, inclusive, com um deles há pouco tempo, né? Que para quem não sabe foi o iFood. E na minha visão de consumidora vem sendo um sucesso, tá? Pelo menos assim, o iFood ele teve um gap muito grande de não conseguir entregar o que vocês entregam muito bem, o que vocês sabem fazer. Como que está sendo hoje esse Daqui, hoje vivendo junto com o iFood? Legal. Bom, vamos lá. Acho que a parceria da Daqui com o iFood é uma parceria antiga, tá? Ela só se adaptou um pouco, né? No último mês aí a gente lançou que ela se adaptou um pouco em realidade. Então o iFood, ele passa a ter, né, uma parte... No último mês, então, assim, coisa super recente. Abril de 2026. Acho que na semana passada a gente soltou a primeira matéria. Caramba! Falando que eles adquiriram, né, uma parte da Daqui, uma parte minoritária. Isso é novidade pra mim, tá, gente? Me conta isso melhor, Vicky. Adquiriram a parte minoritária da Daqui. Eu fico super feliz, assim, e aí não falando como Daqui, mas até falando como varejista e um olhar mais de fora, porque isso pra mim responde uma pergunta que todo mundo me faz, que é assim, o e-commerce veio pra ficar ou ele é passageiro? Né? Ai, eu não sei se eu amo ou se eu odeio essas Não perguntas. Dá vontade de falar, daqui 10 anos a gente conversa, você me Fica lá. Eu tô respondendo ela há 5 anos, mas graças a Deus. Vamos continuar. Mas eu entendo, né, um pouco eu entendo do fundamento da pergunta, porque é isso, o varejo tá num momento de caos, né? É mais um outro modelo de negócio. Ele veio para ficar ou não? Tá? Então aí, né? Grandes players apostando e dizendo que sim, ele veio para ficar, né? Tá. Gente que conhece os nossos números, gente que tá ali dentro vendo nossa capacidade de fazer e principalmente a Daqui. Assim, eu consigo falar pela Daqui que, sem dúvida nenhuma, é um processo que tá só começando. Sim. Né? Quando a gente olha a parceria da Daqui com o iFood, hoje nós temos o nosso aplicativo, né? Que tem diferenciais do nosso aplicativo, que tem coisas que você só encontra lá. Portfólio, né? Portfólios. Tá. E dentro do nosso aplicativo você tem promoções especiais, você tem o nosso clube, você tem uma série de diferenciais para aquele aplicativo. E você também tem a nossa loja dentro do iFood. Então, hoje, a gente tem um espelho da nossa loja, exatamente na plataforma do iFood. Se você abre o iFood, coloca Daqui, escreve Daqui, ou se você simplesmente procura um produto. Em que regiões do Brasil? São Paulo, Grande São Paulo. A gente tem um pedacinho do interior, Santos, etc. Na verdade, litoral. E BH. Tá bom. Tá? E aí o iFood é um braço da gente, que a gente chama de um canal lá dentro, tá? Não é o único, não é exclusivo. Tá. Não sei se a gente ainda não tá falando muito, mas vou dar um outro spoiler aqui, que é a entrada da Shopee. Então, então a gente vai ter Daqui também dentro da Shopee. Tá. Seremos aí os primeiros players a navegar, né, dentro do quick commerce, dentro dessa plataforma. E aí, esse é o grande resumo. O iFood é um parceiro, ele entra dentro dessa frente de canais, não é um canal exclusivo, não vai ser um canal exclusivo. Perfeito. Né? Mas ele é um canal super importante pra gente também. Que demais, inclusive esse spoilerzão aí, muito legal. Vem inclusive uma Bic gigante, né, que veio pro Brasil aí, chinesa, que inclusive tenho absoluta certeza que ouviu muitas vezes o pessoal também falando: essa Shopee aí, esse TikTok, será que veio pra ficar mesmo? Será que é? E a gente tá vendo e vivendo esse momento, essa onda gigante que sinceramente não vai cair. E essa é minha próxima pergunta. 5 anos de ouvindo, e aí, é isso mesmo, não e tal? Quantas Daquis você viveu nesses últimos 5 anos? Essa aí, olha, eu vou te dizer, assim, eu não sei, incontáveis. Incontáveis, né? Startup é um negócio louco, né? Incontáveis.
Eu acho que eu entrei para poder fazer fresh food, né? Então eu fui chamada pelos meninos. A minha grande especialidade até aquele momento era fazer perecíveis, fresh food. Não tem absolutamente nada a ver com que... Perecíveis, né? Justamente aquele negócio que o cara quer ir no mercado e ver se o tomate realmente tá lindo do jeitinho perfeito. que tá, se a leguminosa tá também. E eles falaram, cara, a gente quer colocar isso aqui, né? A gente quer comprar, a gente quer poder vender carne fresca, resfriada. E aí eu entrei para poder desenhar um modelo de negócio dentro de um modelo de negócio novo. A loucura dentro da loucura, mas eu digo que foi, assim, uma fase muito, muito especial. Uma baiana arretada. Da carreira. Ó, minha filha, fácil não é não, viu? Mas a gente tá aqui tentando. E aí, basicamente, entrei para fazer isso, então tinha uma realidade de daqui, né? Que era uma realidade de... As pessoas não sabiam quem era daqui, a indústria não sabia, né? Várias vezes a gente tinha que sentar com a indústria para poder falar assim, cara, essa caixaria que você tem não me importa, não atende. Meu CD é muito pequeno, meus hubs têm 70 metros quadrados de área de exposição. Então, assim, essa realidade de viver isso do início, da gente colocar, primeiro se provar como negócio, né? Entender que sim, existia espaço para o quick commerce no Brasil. E para uma segunda fase, que era começar a colocar um negócio mais de pé, estruturar o negócio, né, primeiras bases mesmo ali, as áreas. Depois uma terceira fase, que era começar de fato a olhar para dentro de casa, para um PNL e etc. E até viver um outro momento de mercado onde a gente, né, não era tão fácil captar dinheiro para poder colocar para dentro, enfim. Até chegar ao momento em que a gente está hoje, que é dando passos cada vez mais largos, aí em busca de um futuro que eu tenho certeza que vai ser brilhante, porque... Eu não tenho dúvida. Assim, não tem ninguém que responde essa pergunta melhor para mim do que o meu cliente. Ninguém que responde essa pergunta para mim melhor do que a minha taxa de retenção, do que o meu NPS, sabe? Do meu NPS. Então, assim, essa para mim é a prova de que é um negócio que veio para ficar e que, apesar de terem existido muitas versões, muitas daquis, e eu também digo, né, muitas Vicks dentro desse cenário para se adaptar. Tem isso também, né? Opa! É uma jornada, tem sido uma jornada louca, né, maluca, muito intensa. Mas e gratificante, né, muito Vicky? Gratificante, muito gratificante. Inclusive, falando em gratificante, a Vicky, eu posso dizer também que ela foi uma pioneira numa loucura de colocar os dois principais concorrentes numa mesma sala, numa época em que eu estive numa outra indústria, e que ela colocou a gente numa mesma sala com um monte de gringo para falar assim, faz parte do nosso board, que eu achei fantástico. Ela falou, expliquem para eles o porquê que vocês, de repente, hoje não confiam tanto no modelo ou na daqui. E quando eu digo assim, não confiam, não é que as indústrias não confiavam, não é isso, mas é nova, né? Então, você chega numa indústria de 150 anos e fala assim, eu tenho um cliente novo que ele precisa de uma linha de crédito XPTO, que eu preciso fazer uma caixaria, como você falou, diferente para eles, para atender. Eles vão falar, tá, mas quem são esses caras na fila do pão, né? Eles pedem seu DRE, não existe, não existe. Você acabou de chegar no mercado, não existe rastreabilidade. Já chegou momentos que me pediam DRE dos últimos 5 anos. Eu falava, então, gente, eles têm 4 meses de vida. Como que eu faço isso? Então, são desafios gigantescos. Sim. E eles desafiaram a gente, colocaram a gente numa sala para conversar com esses investidores, para literalmente falar the dirty truth, que era, né, a verdade nua e crua. E foi uma experiência, assim, Vicky, que eu já te falei isso algumas vezes, que foi fantástico ver tanto a coragem de vocês, mas mais ainda a humildade. Então, a humildade que a daqui teve de falar, vamos ouvir os nossos fornecedores, independente de ser indústria grande ou ser pequena, porque eu tenho certeza que vocês fizeram outras conversas ali. Sim. Mas eu queria entender uma coisa, o gringo entende como funciona o Brasil? É mais complexo. Aliás, o brasileiro entende, tô brincando. O brasileiro entende como funciona o Brasil? É mais complexo mesmo. Né? É bem mais complexo. Principalmente falando sobre esse modelo de negócio que cara, ele acabou de chegar. Né? Acho que para quem não sabe, parte desse board da gente, né? Também que a Joker hoje fez uma fusão com a daqui, então a daqui ela tem, né, esse braço que é a Joker. Eles também estavam fazendo isso fora do Brasil e eles quiseram entrar no Brasil justamente porque eles entendiam que existia uma necessidade de um olhar regionalizado
Mas a daqui é uma empresa brasileira? A daqui é uma empresa brasileira, tá? Ela fez uma fusão com essa empresa norte-americana, mas hoje ela... enfim, a gente que tem o controle, todo o processo é internalizado, tá? E essa necessidade, né, de entender é o que faz a gente chegar lá na frente, né? Essa necessidade de estar próximo, de ouvir. Isso aqui é um processo de construção, né? Conectando, inclusive, com a última pergunta que você me fez. Esses 5 anos, eles só foram possíveis porque a gente assumiu que não sabia. Sim. A gente assume até hoje que não sabe. É a humildade de fazer isso. Eu acho lindo isso. E que tem muita gente que sabe, né? Que tem muita gente que já viveu muitos cenários diferentes do e-commerce, cenários diferentes do próprio varejo, né? Da indústria. Então, construir a 4 mãos, eu sempre digo assim, eu acho que é um presente enorme pra gente. Já te disse isso em outra oportunidade também, fazer escolhas dos parceiros certos. Sem dúvida nenhuma, trouxe a gente até o lugar que a gente está hoje. São relações de confiança, são relações verdadeiras. E verdadeiras é também passar por esse lugar que você trouxe, que é, cara, eu vou te dizer coisas que são difíceis, que não estão funcionando. E eu, se estou me colocando no lugar de ouvir, também preciso me colocar no lugar de resolver. Perfeito. Né? Se vocês estão ali buscando, tem que ter a escutativa de falar, tô ouvindo, posso concordar, posso discordar, mas é o que eles estão falando, né? A gente precisa absorver de alguma forma, né? Então, agradeço muitíssimo mais uma vez. Você é uma pessoa super especial pra gente nessa trajetória inteira. Fico feliz. Independente das casas que esteve. Independente. A gente tem muito carinho por você em toda a nossa construção. Bom, por isso também que a gente está aqui, né? Batendo esse papo. E mais ainda, acho que levando esse conhecimento, né? Que a daqui, e é uma marca que você sabe que eu tenho um carinho enorme, eu sou consumidora, né? No CPF, obviamente, e sou sempre muito bem atendida, sempre surpreendida em muitos momentos. E aí, Vicky, pra gente chegar aqui, acredite, eu acho que passou até rápido, né? Porque eu fico marcando aqui o tempo pra não me perder. Porque a gente fala bem pouquinho. De levinho. A gente já passou, inclusive, por uma situação assim, em um evento, né? Onde a gente esteve juntas. E eu não posso deixar de fazer esse finalzinho. É tipo um bate-bola, mas não necessariamente um bate-bola, porque não é nenhuma palavra, né? Não é aquela coisa meio Marília Gabriela. Mas eu quero te perguntar algumas coisas na visão Vitória, profissional, mulher, amiga, filha, irmã? Irmã, esposa, aquela coisa toda. Vicky, como que hoje você vê você sendo uma mulher poderosíssima na minha visão, à frente de uma frente que é a comercial, que a gente sabe que ainda é muito dominada por homens, né? Não vou entrar no ponto de ser machista, não ser, mas é muito mais dominada por homens, enfim. Como que você enxerga hoje o seu papel, não só dentro da daqui, mas no mercado como um todo? Maravilha. Bom, essa pergunta sempre me pega num lugar especial, porque, assim, eu tive muitos exemplos, né? Em casa, fora de casa, na minha profissão, de mulheres muito fortes que abriram muito essas portas, assim. E eu tenho uma premissa da vida que eu acho que todas as vezes que a gente recebe, de alguma forma, aquilo chegou até você para que você possa também espalhar, né? E eu acho que se eu tive essa oportunidade em casa, né? No trabalho, né? Com grandes lideranças femininas também do meu lado, eu preciso também ser essa pessoa para as pessoas que estão ali embaixo para mim. Então, é realmente uma parte da minha carreira que eu fico muito feliz. Não é fácil. Várias vezes eu sei que o varejo não está preparado para esse momento. Que o ambiente corporativo, ele não é doce para receber uma mulher. Mas a gente precisa, né, ser firme, a gente precisa mostrar que ser você, né, é o principal eixo e elo que te puxa para estar ocupando um lugar, né, como esse. Sim. E que, por que não eu, né? Por que não você? Por que não uma próxima pessoa que está ali do meu time? Né? Então, eu não gosto do lugar da diferença. Eu gosto da possibilidade de estar naquele lugar independente de como foi que a gente chegou ali, enfim, independente das outras possibilidades de ser um homem ou etc. E é isso, assim, eu acho que o nosso papel hoje, ele não é um papel simples, sabe? É um papel de desafiar, é um papel de levantar, assim, as nossas bandeiras. Que são muitas ainda, são muitas. Né?
é um papel de não só sentar e servir, não só sentar e negociar, que é como eu falo com o meu time, né? É sim de pausar, é sim de ouvir. É sim de muitas vezes abrir espaço, Lu, para que as pessoas do seu time, né, possam levantar e falar, Vicky, ó, cuidado, porque esse ponto aqui, você também falhou ali como mulher. Eu precisava de você aqui como mulher. Porque a gente não pode deixar ser engolido, né? Tem toda uma essência importante feminina que, gente, assim, a mulher é quem... Você falou, é a essência. É até difícil, né, explicar a essência, mas a gente tem que levar isso. Tem que levar isso e, assim, não é um papel fácil de jeito nenhum, mas é um papel que eu acho que, assim, é gostoso de ser feito, assim. Eu acho que é uma forma de... Se tem uma batalha que eu gosto na vida, é essa, sem dúvida nenhuma. Que legal, Vicky. Eu brinco dizendo que eles vão ter que nos engolir. Querendo ou não, pode ser um pouco mais temperadinho ou menos temperadinho, às vezes um pouco mais seco, tá tudo certo. Não, mas ótima resposta e eu não tenho nem assim... Aliás, é sua resposta, eu não vou ficar tentando acrescentar, mas me dá vontade de falar mais um monte de coisa, porque realmente eu divido desse mesmo pensamento e visão que o seu. E, Vicky, se hoje eu chamasse aqui uma pessoa que é do seu time, que trabalha com você, o que ela diria em poucas palavras o que é trabalhar com a Vitória? E, ó, eu acho que eles falariam, sem dúvida nenhuma, que eu sou muito energética. E eu gostei. Quem tá ali... Energética é diferente de enérgico, hein, gente? Por favor. Eu acho que isso, sem dúvida. E eu acho que eu sou uma pessoa que acredita muito, assim. As coisas que estão ali na minha mão, elas estão ali porque eu realmente acredito, assim. E eu acho que colocar essa força no time faz você conseguir romper barreiras que você não imagina, assim. Então, que legal. Nossa, quando todo mundo olhar, né, e falar assim, esses 5 anos foram fáceis? Não foram nem um pouco, mas a gente acreditou e é por isso que a gente tá aqui, assim. Maravilhoso. Assim como coisas na minha carreira, na minha vida pessoal, enfim. E eu acho que no trabalho não é diferente. Eu tenho certeza que o time falaria muito isso, né? Tudo, independente de ser a daqui ou não, assim, a gente acredita muito. Então, sou uma pessoa que acredita e sou uma pessoa que põe... Gut feeling. Gut feeling, Maravilhosa. Ai, Vicky, passou rápido, né? Mas sou uma pessoa estressadinha também. Mas faz parte, meu bem. A gente não tamo morta, não é mesmo? Vai querer me irritar? Não é Se me irritar, eu vou ter que talvez te dar uma resposta um pouco mais seca. Tem isso. Ou fazer aquela olhadinha assim, daquela levantada na sobrancelha. Botox não tá em dia, então a sobrancelha levanta. É isso aí. A minha chega até aqui hoje. Rapaz... Vicky, não tenho nem palavras para te agradecer. Acho que o papo foi ótimo. Inclusive, passou muito mais rápido do que eu estava imaginando. Deixei aqui o reloginho e eu já apertei aqui umas 2 vezes, falando, espera mais um pouco. Mas te agradecer novamente por ter aceitado esse convite. Meu, da LED Wave, da Shop Brasil. Foi um prazer ter esse papo com você. Tenho certeza que vocês aí de casa também gostaram. Então, deixe seu like, deixe seu comentário. A Vicky, inclusive, a gente vai deixar as redes sociais dela também aqui disponíveis, LinkedIn, Instagram e o que mais ela quiser aqui, para vocês poderem chegar até ela e até se vocês forem alguma marca nova que tiver interesse em vendendo daqui, continuem sempre e tenham em mente de que a daqui, talvez, nos próximos 5 anos, como a gente já falou dos passados, será aí muito mais coisas, estará em muitos mais lugares, em muitos mais municípios, capitais, enfim. Então, Vicky, novamente, super obrigada por isso. E agradeço a todos vocês que estiveram aqui com a gente.